começou, boa tarde pra você, porque começou bendita hora. Eu tô com a voz de pato rouco, de cantor de tango argentino, né? Olha aí, ó, a gente tá começando o melhor programa da tarde, o programa mais inteligente, o programa mais especial. Por que que é o melhor programa? Porque só vem gente da melhor estirpe, não vem qualquer um aqui. Tem 2 critérios para participar do programa, vocês já sabem. Primeiro, tem que ser inteligente, é por isso que vocês estão aqui. Estamos aqui com a nata. E tem que ser bonito, não pode entrar gente feia. Não pode entrar gente feia. Gente feia a gente deixa pra fora. Tem uma placa lá, não tem Chico, tá escrito proibido entrar gente feia. Então só gente bonita aqui na televisão. Olha, obrigado por você estar participando com a gente, você vai participar. Quero apresentar pra você quem vai estar com a gente aqui hoje. Veja só, o nome da oftalmologia no Brasil, Dr. Renato Neves, muito obrigado. Dr. Renato é um dos grandes oftalmologistas do Brasil, cirurgião. Hoje ele me disse, ele chegou aqui e falou assim, ó, eu operei, fiz 23 cirurgias hoje cedo. 23 cirurgias. Olha que coisa. Dr. Renato é o que trouxe para o Brasil a técnica da facoemulsificação para catarata, né? 100 pontos, só um furinho ali, ó. Olha, antigamente era um problema danado, agora por causa do Dr. Renato, pronto, a pessoa vai lá e já sai. Não é só por causa disso, hoje tem milhares aí de médicos fazendo, então eu fui o primeiro mesmo a fazer. Bom, legal, obrigado, doutor. Muito obrigado, viu? Olha quem está com a gente, Elmo Frankfurt. Elmo, muito obrigado. Eu que agradeço. Tem história, tem muita coisa para valer. Ele é diretor do Museu Brasileiro de Rádio e Televisão. Esse entende de rádio, esse entende de televisão. Todo mundo deve fazer a pergunta para você. Você gosta mais de quê? De rádio ou de televisão? Né? Das duas. É que nem filho, a gente não fala... Fala que é mais... mais outro. Não, cada um a gente gosta de um jeito. Saiu-se bem, né? Obrigado, viu? Obrigado eu. E olha aqui, olha, gente, Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio Pereira, o grande neurocirurgião do Brasil. Dr. Júlio, ele é o dono do maior canal do YouTube de neurocirurgia do mundo. Do mundo, olha, tá vendo? Chique. Tá vendo? Chique. Do mundo. Olha, obrigado. E olha, ainda encontra tempo para estar com a gente, vocês encontrando. É muito, muito obrigado por isso, viu, gente? E a Karen Bernardes, que é nossa influenciadora digital, tem um trabalho maravilhoso nas redes sociais. E obrigado, né? Muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Karen? Muito obrigado. Você pode participar com a gente, como você participa usando o YouTube, youtube.com/TV Rede Vida, e você pode mandar ali no chat do YouTube a sua participação, a sua opinião, a sua pergunta aqui pra gente. Tem gente participando, depois a gente já vai falando o nome, mas não é o nosso pensamento de hoje, pensamento do dia, geralmente a gente traz o pensamento do dia, hoje está um pouco diferente. A gente vai ver um trecho da participação do Frei Gilson no programa Pânico, né, nessa semana. O programa Pânico é um programa da TV Jovem Pan, Rádio Jovem Pan, e vamos ver a participação dele. Vamos lá. Fazer um evangelho que agrade você. Então, o evangelho coach, um evangelho light, ele agrada a todo mundo. Então, essa é a grande tentação. Isso aí atrai pessoas. As pessoas querem isso daí. Elas querem essa proposta. Elas querem dinheiro. Elas querem prosperidade. Então, o pregador, muitas vezes, quando entende que é isso que as pessoas querem, é isso que ele dá para conseguir audiência, para conseguir seguidores e sei lá o quê. Os 10 mandamentos à la carte. Exato. Você escolhe o que é melhor para você. Só que esse pregador vai prestar contas para Deus. Ele vai prestar contas. Sendo escravo do dinheiro. Ele vai prestar contas para Deus. Você não pode interpretar o evangelho como você quer. A gente não pode colocar a nossa livre interpretação aqui. A gente tem que escutar essas palavras como estão aqui. Nós não temos o poder nem de acrescentar e nem de tirar nada. Muito bem, Frei Gilson aí no programa Pânico. Interessante a participação num programa que não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a área dele. Ele está ali participando. Parabéns aí ao Frei Gilson, que faz um trabalho maravilhoso, muito interessante, muito interessante. E está nas redes sociais, o Frei Gilson começou um trabalho de rezar o terço 3 horas da manhã. Ai, meu Deus, eu não aguento, não. 3 horas da manhã, ele vai rezar o terço. Vai ter milhões de pessoas que rezam o terço com ele 3 horas da manhã. Eu não aguento rezar 3 horas. Aí ele faz um trabalho maravilhoso, muito bonito mesmo, muito bonito mesmo.
e evangeliza por todos os meios de comunicação, justamente em todos os lugares aí. Trabalho. E bonito que ele falou da interpretação, a gente não pega. A Bíblia não é uma roleta bíblica. Tem gente que pega a Bíblia e abre, vamos ver o que Deus está falando para mim. Pá! Olha, cuidado com isso. Bíblia não é roleta bíblica, não. Muito bem. Alzheimer, quando o ato de cuidar representa um risco à saúde mental. Alzheimer é sempre um drama e um dilema para todo mundo e para os médicos também, né? Que não existe cura, né? Não existe cura, né? Hoje, cada vez mais, tem falado do cuidador, né? Cuidador, Porque quando a pessoa adoece, eu até brinco com meus pacientes, eu falo assim, quando o paciente reclama da memória, geralmente não é nada para preocupar. Agora, quando a família toda preocupa e a pessoa não liga, aí que é para preocupar, né? E a doença de Alzheimer é isso, né? O paciente, óbvio que tem um estresse, ainda mais no início do adoecer, mas para os familiares o estresse é muito grande e a gente fala muito pouco. Não sei se o senhor já passou por isso com algum familiar ou alguém conhecido, talvez tenha na igreja também, né? Os padres, a gente falou que tem uma longevidade muito grande, né? É verdade. Quanto mais as pessoas vivem, mais aparece doença de Alzheimer. A gente está batendo recorde acima de recorde. Por isso que tem mais Alzheimer. Pra você ter ideia, padre, a partir dos 80 anos de idade, quem viver mais de 80 anos de idade, está sendo a maioria da população. É verdade. Começa a chegar próximo a 10% em alguns casos. 10% é muito. Então, assim, 90%... Então, eu até brinco com meus pacientes, assim, só não vai ter déficit cognitivo porque não viver tempo suficiente. Verdade. Então, todo mundo vai passar. No caso da doença de Alzheimer, essa degeneração é mais rápida, prejudicando as atividades, às vezes, do dia a dia. E isso leva um estresse muito grande ao cuidador. E até um determinado tempo, na medicina, a gente não lidava muito com isso. Hoje a gente tem visto, né? Transtorno de ansiedade, transtorno depressivo. O cuidador é a família, cuidador, aquela rede de estar ali do lado dele. Isso. Tanto no câncer, que a gente trabalha com neurocirurgia, quanto a demência também, né? Porque o que acontece? A família está vivendo aquilo, é um estresse muito grande, o paciente muitas vezes muda o horário, dia por noite, né? A questão medicamentosa também, e a família sente que está perdendo alguém que ela ama, porque as habilidades elas vão... Doutor, sabe o que eu vejo muito no dia a dia, na prática, justamente, e a gente acaba tendo contato? É que geralmente a família elege uma pessoa para cuidar. Eu acho um pouco injusto isso, injusto. Ou então aquela pessoa que ela tem mais predisposição, ou então ela tem mais tempo e tal, de repente ela assume e sobrecarrega muito para um cuidador só. É muito comum. Hoje mesmo eu estava no antes de vir para aqui, a senhora falou para mim, quem resolve é esse filho, os outros 4 não valem para nada para isso, né? Não. Eles servem para outra coisa, mas para o cuidado de saúde. Mas assim, não tem jeito, tem que compartilhar. Eu até brinco com meus pacientes, assim que dá o diagnóstico de uma doença como câncer, eu falo assim, já criou o grupo de WhatsApp da família para resolver isso? Isso. Porque não adianta. E se a pessoa sobrecarregar, se ela que resolve, ela começar a ter transtorno de ansiedade, transtorno depressivo, a insônia, né? Isso vai prejudicar o cuidado de quem ela ama. Então, justamente isso. Porque a pessoa que está o tempo todo com um doente, ele acaba adoecendo muito facilmente, né? E o Alzheimer, assim como está acontecendo com o câncer hoje em dia, são doenças crônicas. Então a gente não está falando que alguém que vai ter o diagnóstico vai morrer ali depois de poucos meses, né? Hoje a gente tem pacientes com doença de Alzheimer, com câncer, vivendo mais de 10 anos, 15 anos. E aí você pensa uma família, o que vai fazer? As pessoas hoje, as mulheres e os homens trabalham, né? Isso. As pessoas estão com a longevidade cada vez maior no trabalho. Como é que vai ser essa dinâmica familiar? E a sociedade brasileira, a pirâmide está mudando agora. A gente não está preparado para isso. Está completamente perdido. As soluções que nos Estados Unidos, na Europa, já aconteceu há muitos anos atrás, hoje não aconteceu ainda. Então, a gente tem visto muito isso, né? Antigamente aconteceu que a mulher não trabalhava, ou estava em casa, tinha uma filha que não trabalhava. Hoje não tem mais essa realidade. E você vê que isso é um sofrimento muito grande. Assim como você está passando por um familiar doente, você está passando por essa transformação. Então, a pessoa que cuida de uma pessoa enferma, uma pessoa doente, mesmo do Alzheimer, ela precisa de um suporte psicológico. Né? Precisa. O que eu digo é o seguinte, não vai ter solução simples nem certa. Sim. Você vai ter que organizar dentro da sua logística, né? Então, normalmente, além dos familiares, se a pessoa tiver condição financeira, vai ter que ter um cuidador ou alguém que vai ser responsável por isso, né? Geralmente, né, o cuidado é muito pesado. Então, às vezes eu tenho um paciente idoso que fala assim, eu não quero dar trabalho a ninguém. Eu falo, a gente nasce dando trabalho, a gente envelhece dando trabalho. Não existe isso. A gente vai dar trabalho o tempo inteiro, né? E aí, se você pensa já desde o início do diagnóstico, essa logística facilita bastante. E a família tem que ter uma sensibilidade seguinte, eu acho importante. Por exemplo, tem aquele que cuida, que está mais próximo. A família tem que, em um momento, falar, essa pessoa precisa tirar um pouco de férias. Deixar descansar, porque, de repente... Ninguém lembra disso, ninguém lembra daquela pessoa que está 24 horas cuidando, né? Eu já tive na minha família, né? Minha prima cuidou da minha tia, né? A Eva cuidou da tia Silvia, ela
praticamente viveu a vida dela em função daí. Precisava de ela sair, passear, fazer alguma coisa. Porque senão a pessoa acaba adoecendo mesmo. E quem está fora desse ciclo não percebe. Não, então... E fala assim, ela não trabalha, ou a gente dá uma ajuda, né? Ela gosta. Ela gosta, ela é muito dedicada, ela coisa, mas não pode sobrecarregar. Eu falo com meus pacientes o seguinte, eu tenho muito paciente que os filhos moram fora, e aí tem um que mora aqui, 2 moram... Realmente é uma logística difícil, né? Aí o que é que faz? Você tem que levar pro racional. O racional é como o senhor falou, essa pessoa vai ter que ter tempo, como é que é a noite desse cuidador, tem alguém para ficar à noite, né? Às vezes o paciente interno e está o familiar todo em cima, os 4 filhos. Eu falo, é uma maratona, não é uma corrida curta não. Se todo mundo cansar de uma vez, então essa logística é muito importante. Interessante. Muito bom. O doutor Júlio me ensinou uma coisa que eu aplico na paróquia, muito interessante. Ele falou assim, ó, a gente um dia estava falando sobre Alzheimer, né? Ele falou assim, ó, a gente tem que exercitar o cérebro. E ele me ensinou, uma melhor coisa para exercitar o cérebro é você ter problema. Ter dificuldade. Fofoca é o crossfit do cérebro. Ele falou assim, fofoca é o crossfit do cérebro. Eu falei, gente, isso mesmo na paróquia. Faz fofoca, fala mal da vida dos outros, fala mal, fala das pessoas, cria confusão, traz confusão para mim, pelo menos vocês estão exercitando o cérebro. Foi ótimo, todo mundo deveria. Então, é isso mesmo. Preocupa, fica enchendo a sua cabeça de coisa aí para fazer exercício para o cérebro. Vamos ver mais um aqui, olha, vamos lá. Influenciadores buscam equilíbrio entre saúde mental e mundo digital. A Karen é uma pessoa que trabalha diretamente com a internet e você sabe. E tá grávida agora. Tá grávida. Ela está grávida. Eu procurei a barriga aqui, não achei a barriga dela. Agora tá aqui, né? Mas essa coisa, que agora existe uma preocupação maior dos influenciadores para essa questão da saúde mental. Porque a gente começou a perceber que os próprios influenciadores começaram a expor também um dano muito grande que a própria rede social fazia na vida das pessoas. E as pessoas os influenciadores estão acabando tirando vidas, né? Porque por não aguentar o hate tão grande que às vezes a internet pode colocar em cima da gente. Mas assim, o que eu dou de dica para as pessoas que eu consigo acompanhar e que a gente faz essa troca é você, às vezes, procurar nem ver. Isso. Você caçar um problema para sua vida, sendo que a gente já tem tantos. Vamos estar evitando. Procurar comentário, vai ver comentário. E responder comentário. Ai, meu Deus. Não perde seu tempo com isso, não. Você tem uma loucinha para lavar? Vamos lavar. Isso mesmo. Mas, assim, é importante a gente sempre estar com a terapia em dia. Se você tem religião, você focar em Deus, pedir para Deus estar te dando ali uma orientação, porque não é fácil. Trabalhar com a internet, você está ali sujeita a você receber críticas que você nem perguntou, mas as pessoas acham que tem o direito, porque acham que a sem terra sem lei. Então, já que você expôs, agora que aguenta. E é isso em todas as áreas, seja na moda, na maquiagem, na maternidade é o que mais tem, porque normalmente as mulheres já dão pitaco uma na vida das outras. Já. Tal da sororidade, isso não existe não, viu? Bobagem. Isso é bobagem. E aí quando se trata de maternidade, que sempre uma mulher tem uma opinião diferente da outra, acaba que isso, e nós que estamos grávidas, a gente fica com a cabeça a mil pensando, ainda mais eu que sou de primeira viagem. Nossa, mãe. Então fica um ali, parto normal, você é doida, sente dor. Ou, nossa, você vai fazer isso com seu filho, você tem certeza? Eu acho que até isso é um tipo de situação que você tem que tentar se blindar, porque senão você fica louquinha da Silva. O fato de vocês ficarem, os influenciadores, ficam muito ligados nessa coisa do dia todo, da resposta, de quantos likes, de quantos curtidas. E é uma escravidão no tal do algoritmo horrível. Sim, muito. Isso a pessoa tem que ter um cuidado maior. Não é? E você fica se comparando muito. Você pensa assim, caramba, por que as coisas estão fluindo ali com a uma e com a outra não? Sendo que vocês estão praticamente igual. Exatamente. Mas, infelizmente, cada um tem a sua individualidade. E quando se trata de internet, você não tem que se comparar. Porque é um algoritmo, é uma internet, é um robô. Então não dá pra você ficar contando. Você tem que fazer a sua parte. O que compra seguidores, né? Os montes de marrom médico também. Os árabes. Eu queria falar um negócio. A gente, parte de neurociência, né? Aumentou 10 vezes o número de suicídios de jovens nos últimos 10 anos e tem a ver com a criação do Instagram. Instagram? Sabe por quê? Você tem emoções totalmente diferentes. Você vai lá
fazendo, né? Vai passando e você tem uma emoção por segundo. Cada hora é uma coisa. É uma coisa. Então, uma de raio, uma de ódio, uma de amor, não sei o que, tal. Isso aí não é normal, né? Sim, não. E outra coisa, os rios. Depois dos rios piorou mais ainda, porque o rios é um mini vídeo que aí é mais forte ainda. Então, isso aí, nos últimos anos, né? Então, até proibiram agora, graças a Deus, não usar mais celular na escola, né? Isso é muito bem feito. E o negócio de limitar, né? Você sabe que o celular e a tela estraga o sono, né? Que a gente já fala. Mas estraga a dopamina, né? Todos os seus neurotransmissores vão desregular tudo, né? Então, isso aí, porque está depressão, ansiedade... Olha, isso é interessante que o senhor falou, essa coisa das várias emoções que se misturam, que é verdade. Você passa uma coisa, você tem raiva, passa outra, é um gatinho dançando, passa outra, não sei. Então é uma confusão danada, e além de você não se fixar em nada também, né? Não se fixar em nada. Realmente o Tom e Jerry, lembra? Era uma emoção só. Uma emoção, né? Só. Ou então assistir os Três Patetas também era uma emoção só. Agora você assiste 25 filmes em 1 minuto. É uma loucura, né? Esse negócio olha, gente, tem que... Quanto tempo começaram as aulas? Acho que 15 dias começaram. 15 dias. Já saiu uma estatística hoje que as crianças estão mais felizes e estão brincando mais. Por quê? Porque não tem celular junto. Olha que beleza isso. Não tem celular. Agora, uma coisa tão óbvia, né? Tão óbvia que já podia ter feito há muito tempo. Muito bem. Mutirão de cirurgias de catarata deixa paciente cego no interior de São Paulo. Caso ocorrer no ambulatório médico de especialidade da AME de Taquaritinga. Médicos que realizaram o procedimento foram afastados pelo governo do estado. Doutor, eu estava lendo, esse dia está sendo notícia em todos os lugares. Explica pra gente o que pode ter acontecido no mutirão desse. Então, vira e mexe, né, aparece isso. Isso. Por quê? Porque o valor que se paga por uma cirurgia de catarata para o SUS é minúsculo. É uma coisa. Aí que acontece? Você reusa o material, você compra material de procedência ruim, contaminação pode acontecer. Contaminação, não esteriliza todos ao mesmo tempo, coloca médicos que não estão ainda sabendo fazer, né? Então é uma tristeza, porque é uma cirurgia que hoje, se você... E o pessoal ainda quer ganhar dinheiro com isso. Então, ou você tem alguma isenção de imposto, alguma coisa que vale a pena você fazer, né? Ou então vai acontecer muito, acho que todo ano tem 2 ou 3 vezes. Então, isso. Essa é uma notícia recorrente. É verdade. Teve há pouco tempo aqui em Alphaville, ali perto de Barueri, teve em São Bernardo. Mas é por ser mutirão? Não é por ser mutirão. O mutirão, você aumenta o uso das mesmas coisas muitas vezes. E é muita gente, muita comunicação, muita contaminação de pessoas também. Exatamente, entra, sai. Então não é legal, não é legal. Tem que fazer com cuidado, tem que fazer com material descartável, tem que reutilizar, né? Não reutilizar de uma forma louca, né? Então é um cuidado e é uma pena porque o valor é baixo, né? No caso, doutor, eu estava lendo alguns relatos dizendo que a cegueira, em alguns casos, é irreversível. Como que chega uma cegueira irreversível? Porque, de repente, há uma contaminação maior, mais severa? Existem bactérias muito fortes, né? Anaeróbias, uma pseudomonas, que é o terror aí dos médicos, né? E pode ter, né? Nesses casos aí, pode acontecer. E aí é uma infecção que dura 2 dias e acaba com o olho, né? Você, às vezes, tem que atirar até o olho fora. Jesus, amado. Pra não ir pro cérebro. Não ir pro cérebro. Porque senão ele continua, Pode continuar pro corpo inteiro. Então é muito triste, né? Isso daí é o que tem para hoje do governo, da situação, porque realmente é muito... Então, é melhor mudar o sistema de cirurgia por mutirão e, de repente, organizar uma forma mais acessível para as pessoas terem essa cirurgia. Tinha até um médico, o Dr. Polara, foi secretário da Saúde, então ele tinha um projeto que os próprios médicos poderiam fazer as cirurgias e descontar do imposto de renda. Porque, para mim, seria interessante fazer. Eu faço hoje, 50 cirurgias. Poderia fazer 60 e pagar um pouquinho menos de imposto. Seria bom para mim e excelente para o... Não foi para frente? Não foi para frente. Até chegar lá é um interesse... O dinheiro passa por muitas... Olha que coisa, tá vendo? E era uma coisa inteligente, né? O médico poderia ele se beneficiar e ajudar muita gente mesmo. Interessante. Essa coisa do olho é muito complicada, né? Porque a gente acha que o olho... Eu tenho um pouco de medo da questão. A pessoa fala assim, quem usa lente não toma banho, não entra na piscina, porque tem um problema de contaminação também. A gente sempre brinca, né? Neurocirurgião
oftalmologista de paraquedas, você nunca vai na liquidação. Não é errado? Então a gente é muito cuidado, você tem que ter, né? Não pode ser qualquer coisa. Não é só porque é barato, não é só porque é fácil. Você não vê país de primeiro mundo fazendo isso, né? Mutirão. Aí muitos, na minha área, às vezes eu vejo anúncio disso, eles contratam um monte de gente para fazer cirurgia o pós-operatório, como vai ser o acompanhamento, quem viu antes. É uma logística complicada. Até entendo que o sistema público, para resolver, às vezes, uma fila, né? Mas é difícil imaginar. É diferente, porque lá tem muito menos médicos e muito mais gente mais velha com catarata. Então lá eles têm uma cultura, né? Mas eles montaram um negócio de telemedicina e tal, que é muito bem feito. As pessoas acessam. Não sabia não. Interessante. E aqui no Brasil, lá no norte, tem alguns amigos que vão lá. Um navio, né? Fazer o navio do exército, então é muito bacana, mas é bem feito. Mas é bem feito, é bem feito. Fazer por fazer, mutirão e tal, até... No norte dá para imaginar, né? Locais afastados, né? Às vezes não consegue chegar, né? Indígena. A gente tem o barco do Papa Francisco, que a gente sempre aqui na Rede Vida, que é um barco hospital, que passa por toda a Amazônia Legal. E é interessante que realiza várias cirurgias de catarata, mas é muito bem, tudo esterilizado, tudo muito bem feito, mas muito interessante. Vocês não estão tomando café? Não estão tomando café, doutor? Das duas eu não tomo. Que é isso, doutor? E você não está tomando café? Não, você não pode. Tá grave. Canela, muito menos. Canela muito também? Menos, canela. Canela não pode comer? Não, canela é abortivo. Você tá brincando? Canela? Canela. Eu fiquei sabendo também disso há pouco tempo. Gente do céu, não sabia canela. Olha, tem muita coisa. Meu Deus do céu. Como iniciativas individuais ajudam a salvaguardar a memória da TV do Brasil? A memória da TV no Brasil está salvaguardada com Elmo. Elmo, como que essas iniciativas podem ajudar? A memória é interessante. Eu gosto muito de ver coisas da televisão quando começou. Né? E é muito bonito a gente ver todo o trabalho, todo o esforço desse pessoal que fez a televisão para chegar até hoje o que nós fazemos. Né? Mas é como que, de repente, isso não se perde? Felizmente, agora, até com o apoio do streaming, né, nós temos também conseguido o resgate de vários materiais de antes, de novelas, programas, etc. E isso todas as emissoras, de modo geral. Então, o streaming, a internet, os próprios acervos que as emissoras estão criando seu centro de memória e o museu. O museu do Brasileiro do Rádio e Televisão, você é o diretor do museu. Isso, eu tô há 20 anos lá. 20 anos, né? Eu fiz um cálculo hoje, na verdade não 20, 23. 23. Porque o museu ele tem um espaço físico. Isso. Onde que é? É na Vila Mariana. Vila Mariana. E ele começou com a Associação dos Pioneiros da Televisão. Associação dos Pioneiros da Televisão. Com a Vida Alves. Vida Alves. Que veio muitas vezes aqui. Muitas vezes, Primeiro beijo da TV. A Vida veio muitas vezes aqui. Nossa, mãe, muitas vezes. Eu lembro dela falar que o Padre Antônio Maria uma vez chegou e foi falar do beijo. Ela falou, mas eu vou falar com o padre de beijo? Como assim? E foi um beijo tão inocente. O primeiro beijo, quase não saiu aquele beijo. Mas eu falo muito que hoje em dia a gente tem que preservar a essência, o conteúdo, a humanidade e até mesmo a questão da fé. É verdade. Então, porque tudo isso que a gente conversou aqui, tem uma coisa se liga com a outra. É uma forma da gente difundir, né, todo esse conteúdo, tudo que foi produzido e é produzido até hoje. Você já faz parte da história. A história que, ó, não é de hoje, eu sei. Aí você é o novinho. Então... Ele também, né? Isso. Então, eu até achei curioso que você lá no início falou da participação do Padre Gilson. Isso. Na Jovem Pan. E aí depois até foi beber a bebida. Olha como uma coisa acaba ligando a outra. Né? Do remédio azul. E aí eu acabei lembrando de outra coisa. Até mesmo isso, tanto o rádio como a televisão, às vezes a gente sabe histórias que não faz nem ideia que tem uma ligação, inclusive, com Deus. Por exemplo, por que eu lembrei do azul da Jovem Pan? Como é que eu entrei um assunto no outro? Por conta de um grande devoto de Nossa Senhora Aparecida. Paulo Machado de Carvalho. Paulo Machado de Carvalho, grande devoto, E é uma curiosidade que um dos diretores da Jovem Pan, que é a família Machado de Carvalho, né? O Paulito, que é o neto do Paulo Machado, do Marechal da Vitória, ele me contou uma história. Ele foi quem comprou pro avô as roupas em 58
que ele bancava, né, como é que chama? A delegação, né, da seleção brasileira, né? E ele teve um sonho com Nossa Senhora. Olha que interessante. Onde ele falou, já que a gente não pode utilizar o amarelo e azul, porque a Suécia tinha essa cor... É amarelo e azul, é verdade. Vai ser a cor do manto de Nossa Senhora. E aí ele comprou a roupa em azul, por isso... O segundo uniforme. O segundo uniforme. E o Brasil ganhou naquele ano o campeonato. Olha que coisa interessante. Paulo Machado, o filho do Paulo Machado de Carvalho, o seu Tuta, que morreu agora faz 2 meses, eu acompanhava o seu Tuta, eu atendia confissão. Tio do Paulito. Justamente. Seu Tuta, eu atendia confissões regularmente, ia na casa dele e tal, eu celebrei a missa e ele é um homem, e realmente eu conversava algumas vezes que eu pude, e realmente a televisão, o rádio deve muito à família Paulo Machado de Carvalho. Com certeza. Paulo Machado de Carvalho é o nome do estádio do Pacaembu, que mudou agora, que não chama mais estádio do Pacaembu, chama Arena Mercado Livre. Pelo amor de Deus, Arena Mercado Livre chama. Mas sabe que foi uma briga, eles não deixaram tirar o Paulo Machado de Carvalho. Eu achei interessante isso. É verdade, é muito bem. Agora chama Arena Mercado Livre, Pacaembu, Machado de Carvalho. Então tá tudo junto. Agora, deixa eu te falar uma coisa. A televisão tem muita coisa que foi feita ao vivo. Isso perdeu-se na memória? Como que fica? Infelizmente. Só de relatos e tal. O memória oral, que inclusive nós temos no museu vários depoimentos. Fotos e até roteiros. Roteiros também? Sim, então, revistas das épocas. A TV ao vivo, deram depoimento, falaram como... Então dá para ter noção de como era feita a TV. Com certeza. Sem o videotape, né? Sim. Então é muito necessário, até para a gente entender que espírito era esse que tinha lá atrás. E é o espírito que hoje em dia a gente está, de certa forma, tentando resgatar, porque, por exemplo, com o streaming, com a competição, com várias mídias, como é que a televisão vai ser daqui a pouco? Então, verdade. O ao vivo, aquela instantaneidade... Isso. É uma forma que você chega para mais gente também. A gente está ao vivo aqui, é uma coisa interessante. A gente está ao vivo, a gente tem como medir audiência, eu tenho como ver o pessoal entrando aqui. Isso é uma coisa interessante. Mas esse ao vivo que nós estamos fazendo, ele vai ficar registrado. Muito do ao vivo que foi feito na televisão não era registrado. Só esses que eu citei. Só esses que de repente tinha o tal do videotape e tal. Agora, a TV também... Hoje a TV, ela foi mais glamurosa, mas a TV foi... Hoje a internet que é glamurosa. Essa menina tem 1.700.000 seguidores. Pô, meu, você já viu? 1.700.000? Você tá louca, menina? Só no Instagram. Só no Instagram. Tem o TikTok, o YouTube ainda. Você tá doido? Olha aí. Mas aí, olha que coisa. Mas só uma coisa. Qual o segredo dela? É o mesmo segredo que dá certo, por exemplo, na televisão em alguns programas. Um conteúdo que vale a pena. Relevante. Isso. Relevante. Isso mesmo, isso é interessante. Produzir coisas que realmente... É o que a gente tenta fazer à tarde aqui, ó. Olha aqui, a nossa... um dos pensamentos nossos aqui, o Rodolfo é um dos idealizadores desse programa. A televisão à tarde é muito complicada, é muito fútil. E a gente viu a necessidade de trazer conteúdo para as pessoas. É uma das coisas que as pessoas falam, padre, eu gosto de assistir Bendita Hora, porque eu sei que o médico vai falar uma coisa para mim que vai ser bom, eu sei que uma pessoa vai falar uma coisa que eu vou usar aquilo depois. Que vai acrescentar na vida delas. Que vai acrescentar alguma... Esse é o segredo. Então, e outra velocidade, na internet é tudo muito rápido. Também muito rápido, muito rápido. Mas antigamente a televisão não era tão glamurosa, porque no começo trabalhar em televisão era mal visto, não era? Era, mas aí é o interessante. Aos poucos foi entrando o teatro misturado com a televisão, o rádio também, as radionovelas. Tinham até um programa que chamava Pergunte ao Televisor, onde as pessoas não sabiam, vamos dizer, sobre ciência, e aí perguntavam, iam médicos da televisão. Curioso que a fórmula continua, né? É verdade. Então... O médico tinha que ter autorização do conselho. Meu chefe antigo falou, você tinha que dizer que ia isso década de 70. Olha, interessante. Aí o conselho via se você podia. E a televisão ela começa em 1950, aqui em São Paulo, com a TV Tupi. TV Tupi, né? E que inclusive era aqui perto, no Sumaré. No Sumaré, então, é verdade.
E o mais interessante a gente observar que, assim, nós vivíamos naquela época, nos anos 50, uma redescoberta, porque foi o pós-guerra. Então as pessoas queriam algo novo. Tinha 5 anos. E a televisão chegou. Interessante. Geralmente, quando o programa termina, é alguém que escolhe uma música. Então, já para o nosso operador, ele já preparar, eu vou sortear aqui. Antes eu sempre falei, eu antes escolhia quem ia. Mas depois o pessoal começou na internet me falar, você escolhe sempre a mesma pessoa. Mentira, eu sempre escolhi. Então, olha aqui, ó. Quem vai escolher hoje vai ser, Karen Bernard. Escolhe uma música da sua vida pra gente terminar o programa. Pode falar agora. Pode ser... Qual? Deixa eu lembrar aqui. Bom, lembra. Exatamente o nome da música. Isso, o Paulo tá lá. Foi a música que eu anunciei a minha gravidez. Acho ela linda. Nacional? Nacional. É evangélica. Sim. Essa aqui, ó. Peraí. Ela sabe, ela não sabe o nome da... Pode falar. Esqueci o nome, que vergonha. Grávida pode, pai. Grávida tá liberada. Tô no meu direito. A Bênção. A Bênção. Quem que canta, César? Padre, você tá dificultando minha vida. Chama A Bênção. Deve ter umas 300 músicas evangélicas chamadas A Bênção. Ela é bem famosa. Então, A Bênção. A Bênção já vai terminar o programa. Dessa é uma bênção mais moderna. Deixa eu ver quem canta. A Bênção. Hein? Quem? Gabriel. Ele mesmo, Gabriel e Lívia Soares. Olha, olha o que é isso? Arrasou! Gabriel Guedes, a bênção do Gabriel Guedes. Muito bem, vamos lá. Volta às aulas. Saúde ocular essencial para o aprendizado. Veja sinais de problemas visuais em crianças. Doutor, geralmente tinha muito aquela queixa das pessoas que não acompanhavam a aula, justamente. E aí eu descobria, professores xingavam, os pais xingavam, e eu descobria que ele não estava enxergando, né? E ainda existe isso hoje, de repente. Tem cada história, né? A gente atendia comunidades carentes e tal, e tinha casos de autismo, que a criança tinha 8 graus de miopia. Pra ter uma ideia... E ela não falava? Não falava e ficava só no mundinho dela, tal. Isso aí tem 20 anos já, e autismo era também outra coisa que hoje é mais comum. E a gente... É muito importante, né, para o desenvolvimento, que a criança é que nem... Um cachorrinho, um animalzinho que ele não fala. Não fala. Às vezes você vê ele lá apertando o olho, chegando muito. Então, mas não vai falar, eu não estou enxergando. Não está enxergando. Às vezes um olho enxerga e o outro não, que é a ambliopia, né? Que é o olho preguiçoso. Isso aí às vezes tem que tratar com tampão, tem que fazer cirurgia, tem que usar óculos, mas ela não vai falar. Então, sinais, né? Sinais quais que a gente pode ver? Então, olho vermelho, olho coçando, esfregando o olho, chegando muito perto da televisão ou do livro. Entortar a cabeça para enxergar, o olho, qualquer olho torto, é porque é pequenininho e tal, qualquer olho torto tem que ir no oftalmologista. E, especialmente se for constante, né? Se tiver olho direto... torto não é o estrabismo, não. O estrabismo. É o estrabismo. Porque às vezes é pequenininho, está entortando, tem que olhar, porque às vezes é um grau alto. O meu caso, eu descobri assim, meus pais, na verdade, né? Com 7 anos de idade, eu tava estudando e aí eu comecei a entortar os meus olhos. E antigamente, as pessoas tinham essa mania de, eu vou entortar o olho porque é legal, é divertido. Era charme. E os meus pais começaram a achar que era assim, mas aí depois eu falava assim, não, eu não tô fazendo isso porque é legal, eu faço isso porque eu enxergo melhor entortando o olho. Tanto para assistir televisão, tanto para na escola. E aí foi quando eles foram ver que eu tinha 5 graus de hipermetropia. 5 graus de quê? De hipermetropia. Hipermetropia. E ela 7 anos de idade. Põe o óculos, corrigiu, não é isso? Ou praticamente quase diminuiu o grau, tô com 2,5 agora. Foi diminuindo? Diminuindo. E o olho cresce. A hipermetropia diminui. O olho é pequenininho, da hipermetropia vai crescendo e tal. E outra coisa mais importante que a gente tem que ressaltar é os períodos de fazer o exame na criança. Né? Na maternidade... Na maternidade? Já vai falando aí pra me dar dica. Mas é obrigado fazer o teste do reflexo vermelho, que é o teste do olhinho. Do olhinho. Do pezinho tem do olhinho. Então, o pediatra às vezes faz, o próprio oftalmo, alguns lugares faz e tal. Depois, antes dos 6 meses, para ver se tem catarata congênita, que é uma opacidade do cristalino, se tem diferença de grau muito grande que já tem que tratar. Mas dá para fazer na criança, no recém-nascido? Até 6 meses. Retinopatia da prematuridade, quem nasce com menos de Mas esse exame é feito no berçário. Berçário? Mas com o quê? Um aparelho portátil. Olhando. Os filhos nasceram com 700 gramas, pra você ter uma ideia. Gêmeos, né? Gêmeos. Então, eles fizeram acompanhamento no berçário, 3 meses que eles ficaram lá. Depois, em casa, com a doutora Lívia, que é a oftalmologista pediátrica,
cada 6 meses deu uma olhadinha lá e tão bem, né? Agora com 2 anos ela deu alta. Mas você vê. Aí então vamos lá. 6 meses, né? Depois 2 anos e o mais importante de todos, 4 a 5 anos, que é na hora da alfabetização. E aí começa a ter esses atrasos, tem um problema de aprendizado e tal. E às vezes é um grauzinho, às vezes é um estrabismo, às vezes não desenvolveu. Então, esses 4 exames até os 5 anos é muito importante. Até os 5 anos precisa. Muito importante. Agora você falou em oftalmopediatra. Existe um pediatra, uma especialização? Né? Existe para criança? Existe criança. E ela, a doutora Lívia, que é a nossa oftalmopediatra, né, que ela só faz isso. Né? Só atende criança, faz cirurgias de estrabismo, catarata congênita, tudo. E a gente... É uma especialização, né? Eu tenho especialização em catarata e cirurgia refrativa. Tem a médica que é especialista em retina. Sei. Tem a médica de glaucoma. Então, o olho é desse tamanho assim, mas tem um monte de tem mais de 12 especialidades. E com criança tem também alguém que cuida da criança. Tem neurooftalmo. Tem neurooftalmo. E é importante isso para a criança por causa que ele falou do aprendizado. Então, às vezes, se atrasa o time da leitura, o cérebro desenvolve diferente. O desenvolvimento do cérebro da criança nunca a gente vai ter igual na vida do que nos primeiros anos. Às vezes ela tem um atraso visual, pode gerar um prejuízo no resto do desenvolvimento dela. Olha que coisa. Você vê o tampão, né? Você vê criancinha de 2 anos, 1 ano e meio com tampão. E você sabe que tem que fazer isso e às vezes operar antes dos 2 anos. Antes dos 2 anos. Por quê? Porque se você operar antes dos 2 anos, a chance de ter a visão binocular, que é usar os 2 olhos para ter a profundidade, só acontece antes dos 2 anos. Passou dos 2 anos, acabou. Não consegue mais, aí perde aquela profundidade. E outra coisa, a ambliopia, que é a vista que não desenvolveu, se você não tratar até os 6, 7 anos, também não tem mais jeito. E tampão você estimula que está fraca, que tem um grau, que tem um problema. E se você não tratar até os 6, 7 anos, também não tem mais o que fazer. Então, olha como é importante até essa idade a gente fazer a avaliação preventiva e descobrir o que a criança tem. Gente, olha como é importante isso. Nasceu a criança, tem que já procurar, de repente, o pediatra especializado. Olha que coisa interessante. Nossa, muito bom mesmo. Vamos lá. Gravidez com ovários policísticos, como realizar o sonho de ser mãe. A gente trouxe esse assunto porque a Karen, ela tá de 5 meses e você enfrentou uma gravidez justamente porque você tinha ovário policístico. Exatamente. Eu casei com 18 anos de idade. Meu Deus do céu. Com véu, grinalda, pastor, tudo que tem direito. Casei bem novinha. E aí, você é novinha? Eu tenho 25. Acabei de fazer 25 anos. E aí, quando eu engravidei, a minha intenção era assim, casar e logo em seguida ter filho. Era uma coisa nossa mesmo. Você não sabia que tinha ovário policístico? O que acontece? Eu tive a minha primeira menarca com 14 anos de idade. Sei. E aí, desde então, ela sempre foi desregulada. Mas ela vinha pelo menos umas 3, 4 vezes no ano. No ano? No ano. Olha, bem desregulado. Aí eu fui, meus pais me levaram no ginecologista. Disse que isso poderia ser comum porque meu corpo ainda estava tentando identificar o que estava acontecendo ali. Mas acaba que, com o decorrer da vida, a gente vai deixando pra lá e aí acabou que eu fui deixando. E você acostumou com aquilo? E eu acostumei. Na verdade, eu amava. Que mulher que gosta de menstruar? Mãe, imagina não menstruar, que beleza. Imagina. Acho que vocês nem imaginam. Não imagino. E aí, quando eu casei, 1 mês antes, eu comecei a tomar um anticoncepcional. E aí, não consegui me adaptar muito bem, porque eu passava muito mal, enjoava. E aí, por conta própria, eu pensei assim, gente, mas se talvez eu já tenha uma dificuldade para engravidar, se eu tomar um anticoncepcional... eu não vou engravidar aí mesmo. Que vai piorar, né? Porque é para prevenir a gravidez. Então, eu decidi parar. E aí, casei, tudo bonitinho, certinho, passava mês, passava ano, e nada de acontecer. E eu fui fazendo o quê? Deixando pra lá, porque eu casei nova, eu pensei assim, ainda tenho tempo pra poder resolver. Sempre assim, E aí, com isso, eu fui trabalhando na internet, eu tinha minha loja também de maquiagem, então a gente vai deixando pra lá. Mas chega uma hora na nossa vida que a gente pensa assim, não, isso aqui é uma coisa que eu quero muito, então eu preciso dar foco. E eu ser mãe é o maior sonho da minha vida. Maior sonho, desde sempre. Minha mãe, inclusive, estava falando esses dias que eu sempre brinquei de ser com boneca, nunca gostei de Barbie. E ela falava assim, o que você quer ser quando crescer? Aí eu falava assim, mãe, eu quero ser mãe. Olha que engraçado. Eu quero ter um bebê. Vocação. Como é que pode, né? Mas aí eu decidi focar. Então foi quando eu encontrei uma nutricionista especializada em mulheres que querem engravidar e que querem tratar. Tanto que ela é sua própria inspiração, a nutricionista, porque ela tinha endometriose, ovário policístico. Ela tinha tudo. Infértil, tudo de ruim.
tinha dentro dela e ela conseguiu especializar nessa área de fertilização e ela ajuda muitas mulheres, mas ela ajuda muitas mulheres até com 40, 50 anos que querem engravidar. E aí, a partir da nutrição? A partir da nutrição, ela é nutricionista. E ela focou em fertilização. Ela trabalha com medicina chinesa. É muito interessante as dicas que ela dá para as clientes dela. E aí, quando eu entrei em contato com ela, eu disse que eu queria, primeiro, fazer com que a minha menstruação descesse. Porque já tinha 2 anos que a minha menstruação não descia. Então, eu falei assim, vamos focar nisso. Aí ela me passou vitaminas, ela me passou hábitos, por exemplo, ficar sempre com meia no pé, não deixar o pé ficar gelado, sempre raspar a língua com uma colher de inox. Tirar porque isso ajuda também você não ter vontade de comer coisas gostosas, doces e por aí vai. Porque a SOP, que é a síndrome do ovário policístico, nada mais é do que uma inflamação no seu corpo. Então, você tem que evitar açúcar, glúten, lactose e fazer exercício. Então, eu pensava assim, gente, tudo que eu amo comer e tudo que eu não gosto de fazer. Exercício que não gosto de fazer. Mas aí é aquilo que volta de novo. Quando você tem um objetivo, uma coisa que você quer muito, você foca. E aí foi quando, esse ano, eu decidi falar assim, não, esse ano vai ser o ano que eu vou focar nessa questão de alimentação e exercício. Esse ano não, perdão, ano passado. No final do ano passado. E aí, o que aconteceu? Meu esposo tem uma alimentação extremamente infantil. Paladar muito infantil. Paladar infantil. E aí, ele ficou 1 mês longe, trabalhando num outro estado. Aí eu falei assim, agora é a chance. Porque eu amo cozinhar só pra mim, eu como de tudo. E aí, eu fiquei focada nisso aí, alimentação e exercício. Aí, quando a gente se encontrou, foi quando aconteceu. Olha que interessante, você preparou... Tomando as vitaminas, alimentação e exercício. Mas você depois de 7 anos de casado. Sabia. Olha que coisa. Porque eu descobri, começando a fazer os tratamentos e também indo no ginecologista. O ovário policístico. Os 2 ovários eram cheios de carocinho. Porque cada vez que o óvulo era desprendido, ele não vinha pela menstruação e acaba ficando ali, né? No ovário, né? Exatamente. Vai interrompendo o ciclo. E vai dando aqueles carocinhos, por isso que você não tinha menstruação. Exatamente. Mas isso não é comum. Normalmente tem casos de mulheres que têm ovário policístico e que menstrua. E menstrua. Exatamente. Tanto que um dos casos de ovário policístico é excesso de pelo, espinhas. Eu nunca tive nada disso. Então, pelo, bastante músculo. Exato. Então, assim, esse diagnóstico não chegava até mim. O meu ainda era pior. Interessante que você fez... Você não tomou remédio. Não, era só vitaminas. Eu tomei vitamina B12, ferro, essas coisas. Pela alimentação, você conseguiu, de repente, organizar seu organismo. Alimentação. A gente é o que a gente come. É verdade. Na verdade, é aquela coisa, a gente tem uma farmácia dentro da gente que a gente precisa... abastecer. Você tem a sua regra, como é o tripé que o senhor falou? Sempre. Lembre. A Santíssima Trindade dormir bem, comer bem e exercício físico. Exato. Eu sempre falo, todos os médicos, a gente fala, vai falar, você dorme bem, você come bem. E eu falei no último dia do ano, eu dei o recado que eu sempre dou para o doutor, falar, são 4 coisas que faz a gente viver muito tempo. Dormir bem, comer bem, fazer exercício físico e mentir a idade. Vamos lá. Entenda como o verão e o calor impactam as doenças neurológicas. Se impacta, nós estamos perdidos, porque a gente tem 33 graus, né? Tá louco, doutor. Tem 2 semanas de calor agora que vai piorar o negócio agora. Mas é interessante, porque assim, tem algumas medidas simples. A primeira coisa é o seguinte, se está quente, nosso corpo, como a gente tem que manter a mesma temperatura, a gente cria um monte de estratégia para essa temperatura do corpo não subir. E um é desidratar. Então a gente perde muito líquido. E normalmente as enxaquecas, as crises ocorrem muito por causa disso. A pessoa desidrata, não bebe água, ainda mais seu público, que tem muito público da terceira idade, o centro da sede com a idade, né? Mesmo a pessoa mentindo a idade, não tem jeito, né? Ela sente menos sede. O idoso sente menos sede? Sente menos sede, ele bebe menos água. Ele não é que ele tenha necessidade de menos água, é que ele sente menos sede. Sente menos sede. É perigoso isso. Então, assim, tem que hidratar bastante, né? Além disso, outros cuidados, né? Acontece também no nosso corpo a vasodilatação. É uma estratégia que o corpo faz também. Então, as enxaquecas também, elas costumam piorar nesse período, né? Outra coisa muito comum que você falou, que está dentro da sua santíssima trindade, o sono. O sono costuma ser prejudicado. A gente precisa reduzir.
reduzir a temperatura para dormir. Para dormir, né? Para dormir bem. Para dormir bem, precisa reduzir. Não tem jeito. Se tiver muito calor, a gente não consegue dormir bem. Então tem que usar as estratégias para evitar isso também, né? E outra coisa é o sol. Tem muitas pessoas que acabam tendo um gatilho muito grande por causa do sol. Então, o sol sobre a cabeça, tudo isso acaba sendo gatilho. Então, dores de cabeça são bastante comuns, né? Tem muito paciente com problemas articulares que até sentem melhor um pouquinho no calor, né? Pra gente dizer que é só coisa ruim, tem paciente que sente um pouquinho melhor, né? E tem que ter muito cuidado com a questão da alimentação e hidratação. Esses são os aspectos mais importantes. Doutor, estava vendo esses dias, tomar muita água também é meio perigoso também, não é? Porque você pode levar fora a questão da compensação eletrólise. A grande questão é assim, o comportamento da gente é o contrário. Então, assim, quando a gente pensa em medicina, a gente pensa tudo em epidemiologia, na estatística. Então, assim, a desidratação é um problema muito maior. Além disso, é água, né? Não é refrigerante, não é doce. Inclusive, isso é um estudo recente mostrando que essas bebidas açucaradas é um dos grandes indicadores que aumentou muito diabetes e aumentou muito a obesidade. Porque você consome muita caloria com pouco volume. Sabe que tudo acontece comigo. Uma vez eu tomei muita água, porque eu fiquei com medo de... Tomei água o dia inteiro, porque estava muito tempo. Água. Falei, tomei... Sabe que de noite parece que eu estava entrando em coma? Porque eu comecei a querer desmaiar. Pode acontecer. Porque eu acho que tudo que eu tinha de sódio, de coisa, foi embora. Eu tava com muito raro, porque o que acontece? Seu corpo, ele tende à regulação, né? Então, você vai fazer mais xixi. Eu falo que, às vezes o pessoal fala, como é que eu sei que estou desidratado se eu não sei pelo xixi? Pelo xixi. É, isso mesmo. A coloração é uma dica, assim, fantástica. Tem que estar clarinho. Tem que estar clarinho, muito escuro. E tem que estar muito... Padre, tem uma coisa também, o bom senso. Porque, por exemplo, vocês falaram, tomar cuidado com calor, alimentação, sono... tudo, e aí o que acontece? Aí a pessoa dorme no sol. É verdade. Aí você desidrata pode ter problemas pela exposição, insolação, entre outras coisas. Então o equilíbrio é muito importante sempre. E o bom senso. É importante mesmo da proteção também. Não, eu fico lá, eu vou dormir, não tem problema. Eu fico aqui o dia todo na praia. Você sabe que acho que o verão pior que eu já vi, inclusive comigo mesmo, está ressecando muito os olhos. Por dois motivos. Primeiro que evapora. Né? E segundo porque ar-condicionado. Né? Porque é verdade. Não consegue ficar assim. E o ar-condicionado tira o ar, né? Então, certo é você dormir com o ar-condicionado, se puder, e o umidificador de ar junto. E tomar muita água também. E a questão de óculos escuros, realmente... O vento, né? O vento, a poeira, etc., que você está protegendo, você mantém uma câmera... hidratada aqui, uma câmera úmida em volta. Então é bom ter o ar E a questão do UV, os raios UV, eles acabam... O UV hoje já é um negócio que é obrigatório, né? É que nem não mentir, é uma coisa meio obrigatória com todo mundo. Então a gente, só idade. Só idade. Mas a gente, é obrigatório, não tem mais óculos de camelô que não tem UV. Então eu tinha de camelô com UV. Então eu tinha uns óculos de camelô, eu fiquei com medo de usar. Tá liberado, ele disse que liberou. Não sei, é bom você ir na hora e dar uma medidinha que é super fácil. Verdade. Vamos lá. Indústria dos formatos. O que se cria, o que se copia na TV brasileira. Então, o homem que entende de TV, a gente tem uma TV de formatos, né? Tem de tudo. Né? E aí uma TV muito copiada uma da outra, né? Há muitos formatos hoje em dia copiados até pela internet. Pela internet, Então... O que é aquele negócio que eu falo, a gente não pode ter medo vamos dizer, a cópia. Isso. A gente tem que ter criatividade. O que é bom copiar, adaptar, transformar, se inspirar. Chacrinha falava, né? Mas, tudo se copia. Mas também aperfeiçoar, a gente aprender com erros e com acertos. Porque a gente vê programas que estão há mais de 10 anos no ar, às vezes até décadas, que eles vão se desenvolvendo e vão entendendo também a sociedade atual. Uma coisa que eu acho importantíssima, que aí a Karen tinha falado, por exemplo, linkando a questão da ginecologia, falando sobre saúde, a gente não pode ter preconceitos. Porque, por exemplo, a gente estava abordando sobre Alzheimer. Isso. Alzheimer, muita gente tem preconceito de ir a um geriatra. Então, essa função das mídias, de modo geral, não só a televisão, de você reforçar, você cuidar e você mostrar, é um cuidado coletivo. Não é um cuidado como a gente falou no início do programa, apenas comigo. Não, é a família, é tudo isso.
Interessante, você falou de formato que fica muito tempo. A TV americana ela é mais conservadora do que a nossa. Porque tem programas na TV americana que existe mais de 50. Aquele Saturday Night Live lá, era um programa que não é aquele do preço certo, que muita coisa o Silvio Santos imitava deles. Né? Mas tem programas que não Family Feud lá, que é muita coisa. O jogo das famílias, né? Ou seja, na verdade, são programas que não mudam. Aqui no Brasil, qual o programa mais antigo hoje de televisão? Não sei. Ainda o programa Silvio Santos. Quantos anos? 60 anos. O programa Silvio Santos, que agora está sendo... Olha que coisa. Na verdade, existe ele tá na TV paga, que é mais antigo que o Silvio Santos. Qual que é? Que é ligado aos judeus, que é Mosaico na TV. Mosaico na TV. Ele tá no ar até mais hoje. Antigo. Sim, um pouquinho mais, mas é impressionante. E o segundo, o programa Silvio Santos. Mosaico na TV. Olha e é interessante como mexe com a gente essa memória. Mulheres é um programa antigo também, que na Gazeta. 61? Ele é anterior ao Silvio Santos. Gente, Mosaico na TV. E uma curiosidade, a TV brasileira, o que é que ela mais inovou, assim, diferente do resto do mundo? Que o padre comparou com a americana, né? É verdade. Eu vejo como falar das novelas, né? A novela. Não sei se tem. Principalmente isso, principalmente as nossas externas. Porque, gente, o Brasil é lindo. E muitas vezes o brasileiro não faz nem ideia das regiões. Voltando àquilo que eu estava falando sobre preconceito. Tem muita gente que julga uma população ou outra. Eu sou do Nordeste. Eu sou do Sudeste. E não pode ter isso. Essas barreiras, a televisão, a internet, tem que juntar. A televisão que acabou com as barreiras. O sotaque, a gente quase foi perdendo o sotaque, tudo, por causa da televisão, né? Todo mundo ficou falando feito o pessoal de São Paulo, feito do Rio, né? Aí a gente chega aqui falando com esse mineiro de caipira aqui, ó. Pessoal, de onde você é? E a gente está nesse processo agora de voltar para isso. Cada vez mais segmentação tá ganhando uma nova força, até no telejornalismo. Interessante. Acabou o programa? Não acredito. O programa vai ficando bom, acaba. Olha lá, vamos ver a música da Karen. Põe a música da Karen, que é a bênção. Essa. Isso aí, certinho. Karen, muito obrigado. Eu que agradeço, gente, prazer. Vocês vão seguir a Karen, olha, arrebentando no Instagram, @KarenBernardes. Mas no YouTube, TikTok, tudo mesmo é Karen. Karen Bernardes. Isso aí, gente, segue lá. Segue lá. Doutor Renato, muito obrigado. Obrigado mesmo. Sim. Olha, muito bom. Eu vou dar o site aqui, doutor Renato, é muito fácil. drrenatoneves.com.br. No Instagram é Renato Neves MD. Isso. E também @Neves Center. Isso. É na clínica. Aqui. Isso sim. Coisa de oftalmologia é só quem entende. Elmo, muito obrigado, Elmo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Então você vai, o site do Museu da TV aqui, ó. museudatv.com.br. E o Instagram é @Museu da TV. Muito fácil. Doutor Júlio, obrigado. Atenção, canal de... Eu acho ótimo, doutor Júlio, toda hora cai pra mim o doutor Júlio lá. Sempre tem um assunto interessante. Não é só de neurocirurgia não, isso que é bom. Eu falo de outras coisas também. Tá lá, ó. No Instagram e no YouTube, @NeurocirurgiaBR. Vai lá, se inscreva no canal, @NeurocirurgiaBR. Viu? Obrigado, gente, muito obrigado. Levanta o som que o programa acabou.